Começando mais um Falha de Cobertura. Ceará abre o placar contra o Palmeiras. Inter rebaixado. Inter abre o placar contra o Bragantino com um dos gols mais feios de todos os tempos. Inter na Série A. Gol do Botafogo e convertido em pênalti pro Fortaleza. Inter rebaixado. Palmeiras vira contra o Ceará. Inter na Série A. Vitória marca contra o São Paulo. Inter rebaixado. Botafogo vence o Fortaleza e Inter faz mais 2 gols do Bragantino. Inter na Série A. Fortaleza e Ceará rebaixados. E o Santos na Sul-Americana. Craque Daniel! Nunca provaram nada contra mim. Mas quase provaram, cara. Mas não provaram e nem vão provar. Com certeza, com certeza. Até aproveito para pedir desculpa pro web espectador em casa pelo atraso no programa de hoje. Não é fácil sair da Polônia dentro de um container de salsicha, alguns animais vivos. Mas pelo menos tem a salsicha. Essa parte foi boa. A salsicha é muito boa, O gente. povo polonês é muito apegado a leis e regras, então tudo muito certinho. A gente precisava de uma certa agilidade para fazer o programa. Com certeza. E vou até pedir pro amigo de casa, se puder, não compartilhar muito esse programa. A gente tá mantendo aqui nosso compromisso profissional, mas é bom não compartilhar muito, né, Serginho? Nossa imagem. Agora, felizmente, a boa notícia é que o campeonato tá acabando, a gente vai poder ficar um pouco mais intocado, mais escondido, né, Serginho? E é a última rodada, mostrando aí que é um campeonato extremamente competitivo. Com certeza. Um campeonato, para você ter uma ideia, um campeonato onde o Fluminense, o quarto melhor time do mundo, termina em 5º lugar. Olha se não é o torneio mais desafiador do planeta Terra. E o Zubeldia, técnico do Fluminense, ainda foi premiado com a chance de ser eliminado à frente de mais uma grande equipe na Libertadores do ano que vem. E agora sim, boa noite, professor e áudio doutorando Serginho da Pereira Nunes. Serginho da Pereira Nunes! Professor. Boa noite, craque Daniel e amigos de casa, craque Daniel. Boa noite. Você falou aí do Campeonato Brasileiro Competitivo. É um campeonato que pode ser mais competitivo ainda, craque Daniel. E a gente tem que agradecer, sabe a quem? A indústria das apostas, que dominou aí praticamente todos os clubes e todos os jogadores. Mais que a Coca-Cola na Copa União de 87. Com certeza. A aposta agora, o mundo da aposta, é a nova Coca, cara. É a nova Coca. E quando eu digo que é mais competitivo, porque a partir do momento em que todo jogador tiver envolvido com o esquema de aposta, tiver seu próprio esquema, o futebol brasileiro vai ser competitivo num nível que nunca deveria ter deixado de ser. A cara, gente né? ainda Porque- vai chegar nesse ponto, Serginho. Exatamente, porque ninguém vai saber quem tá roubando quem. Cada atleta vai ter seu próprio esquema. E aí, Serginho? Aí é... Cada um por si, cara. Cada um Daniel. por Vai si. ser Vai só jogos muito tensos. Muito Gol. pegados. Muito obrigado, cara. E hoje, sem Vamos medo, torcer por isso. Hoje, sem medo, vamos falar de tudo isso. Hoje, sem medo, vamos falar de dramas como o do Vitória, que tentou de todas as maneiras escapar, mas vai permanecer na Série A em 2026. Isso foi ruim, por um lado, mas o técnico Jair Ventura, que é o técnico mais tatuado do Brasil hoje... Não ele Não tatuado. ele. E o rosto dele está tatuado nas pessoas. Ele é o tema É o tema, mais tatuado no Brasil. com hoje. certeza. E eu tenho certeza que o torcedor do Vitória, talvez até um torcedor mais ingênuo, que não está percebendo o risco de ficar na Série A, mas que está empolgado com a permanência, vai querer tatuar o Jair Ventura. Pode até, assim, no calor do momento, nem querer tatuar, querer colar ele na perna. Colar o Jair Ventura. Acoplar o Jair Ventura. Ou então, Serginho, você pode, em vez de. Não precisa se contentar em fazer um pequeno mini Jair Ventura no braço, ou na costela, ou até na virilha, Serginho. Você pode tatuar o Jair Ventura em seu corpo inteiro. Você tatuar o rosto do Jair Ventura no seu rosto, o braço do Jair Ventura no seu braço e assim por diante. Com certeza. Aquela blusa agarradinha. E aí Ou nas suas costas, cadê? Porque de frente você é você e de costas você é que Jair ideia Ventura. legal, Serginho. Que ideia legal. Bom, vamos falar também de dramas como o do Vasco da Gama, um clube que tentou de todas as maneiras ser derrotado pelo Atlético Mineiro de uma forma tão humilhante que valesse ali, que acreditasse para uma fuga da Sul-Americana, sei lá como, talvez por um detalhe
obscuro no regulamento que expulsasse o clube por desonra, mas não. O Vasco, mesmo depois de 5-0 contra o Atlético, ainda corre risco de ser punido com a Sul-Americana caso não vença a Copa do Brasil. Olha a situação. E o tormento do Vascaíno não tem fim, cara. Não tem fim. Agora, Nem ninguém... nunca vai ter. Exatamente, mas ninguém pode acusar essa diretoria de não ter tentado, cara, Daniel, encerrar esse drama do Vasco. Porque você vê que esse jogo, por exemplo, contra o Atlético, o Vasco, que já é um time de reservas, a gente já comentou isso aqui, ele botou os reservas dos reservas para tentar arrancar essa desclassificação para a Sula. E foi 5-0 para esse time do Atlético. Esse time do Atlético conseguiu fazer 5 gols no time do Vasco. Esse time do Atlético agora, de alguém. Daí você imagina o nível, você pode imaginar, se você não viu o jogo, porque eram muitos jogos ao mesmo tempo, você pode imaginar o nível de reservidade, palavra nova, de um atleta que é reserva de um time de reservas do Vasco em dezembro, na última rodada do campeonato. Só vou te interromper um pouquinho, assim. Palavras inventadas não podem ser acreditadas como palavras novas, tá? Palavras inventadas não são palavras novas, porque não são palavras. Claro que são, Daniel. São palavras novas. São palavras novas, elas acabaram de nascer. As palavras novas, elas nascem assim. São palavras feto, cara. São palavras bebês, palavras recém-nascidas. Então, tudo bem. De qualquer forma... Desculpa ter ficado contra você num programa festivo, Não, mas Serginho, é porque a palavra nova é importante para mim. O tema palavra eu é sei, importante Serginho, para mim. mas eu prefiro não entrar nesse mérito de palavras feto, como você definiu. Eu prefiro não entrar porque é um assunto que daqui a pouco a gente não vai saber nem qual de nós dois está completamente descolado da realidade. Quando você entra nesse tipo de argumentação, eu não acho que é saudável. De qualquer forma, você mencionou aí o Vasco da Gama em dezembro, essa situação do Vasco em dezembro, porque qualquer clube sério, em dezembro, já está todo mundo machucado. Quem não está machucado, está machucando. E quem não está machucando, já falou, já avisou que vai machucar. Justamente porque o jogador humano, ele quer poder curtir umas férias, uma ceia de Natal numa boate, num cassino clandestino. Então você imagina no Vasco, um clube cujos atletas, em dezembro, já estão há meses sendo comandados pelo Fernando Diniz. O fato é que também é muito difícil você conseguir calcular o campeonato com a precisão suficiente para você terminar ali na tabela naquelas 2 míseras posições ali que não dão vaga para nada. Você não cai e você também não vai para nenhuma competição internacional, que é o chamado ponto G da tabela. Esse é muito difícil você ficar ali. Internacional na Série A. O Inter chegou na última rodada do Campeonato Brasileiro com a seguinte situação. Se vencesse, ainda tinha que torcer para pelo menos 2 dos seguintes resultados, Serginho. O Santos perder pela diferença de 7 gols. Possível. Sendo que quem ia ter que fazer 7 gols ia ser o Gabigol. Porque Difícil. O Cruzeiro jogou com o Gabigol de titular. O Ceará não vencer e perder a diferença de 11 gols em caso de empate. O Fortaleza não vencer e perder a diferença de 2 gols em caso de empate. Nem dá para entender do que se trata isso. Ou o Vitória não vencer. Possível também. Serginho, talvez fosse melhor o Inter perder e cair direto para não ter se desgastar tanto mentalmente fazendo essas contas. Não, são contas realmente bastante complexas. Entendeu? E eu não sei se tinha alguém no elenco ali capaz de fazer essas contas. Talvez por isso até que o Inter tenha passado. Porque o cara falou... Não compreender a gravidade da sua sai situação. fazendo gol desesperadamente. E ganhou o jogo. Pode ser. Ou então, de repente, porque alguns atribuem a ser por causa do técnico Abel Braga, mas às vezes nem pode ser. Pode ser que ele tenha contratado o matemático aposentado Oswaldo de Souza. Ou até aquelas crianças inteligentes lá do que o Luciano Huck bota para ficar fazendo conta, né, com pirueta mental ali na TV, como se fosse uma calculadora. Pode ser também. O fato é que, com ou sem a ajuda das crianças do Luciano Huck, o Internacional ficou na Série A e essa permanência se iniciou graças a um gol que simboliza perfeitamente esse momento de luta, de heroísmo do clube. Foi um dos gols mais medonhos da história do futebol, o gol do atleta Mercado. É porque esse atleta, ele não é um Você viu esse hipermercado, eu vi esse gol. Esse atleta ele não é um hipermercado e ele não é mesmo nem um supermercado. Ele é apenas mercado. Mas ainda assim,
o Inter garantiu sua permanência, mesmo com a chegada do também aposentado Abel Braga, que chegou no clube e imediatamente disse ter identificado que o problema da equipe era cromático, craque Daniel. Você vê o pensamento desse senhor, como é que tá, completamente embaralhado ali, talvez pela quantidade de vinho que ele tem tomando. Talvez, eu acho, postas à mesa aqui as circunstâncias do Internacional, talvez fosse mais fácil, mais seguro o Inter ter contratado o Neymar nessas duas partidas. Porque o Neymar agora se especializou, ele é uma espécie de jogador que só joga no momento que o time está desesperado para não cair. Então ele poderia ajudar muito o Internacional. E eu digo mais, ele poderia até se tornar um jogador, se reinventar como um jogador sem clube, como se fosse um pirata, que até a questão da perna de pau pode até ter a ver com a situação dele, tá todo meio biônico ali. Com certeza. E ele poderia só jogar 5 partidas que ele joga por um... Diga, Serginho. Não, com uma perna de pau, uma perna menos pra você se contundir. Também tem isso. Você pode pegar um cupim. E você pode contundir um adversário. Uma lesão por cupim É uma lesão que ele ainda não tem. É uma lesão que ele não tem, mas é uma lesão mais fácil de você resolver. Porque você passa um inseticida ali e resolve. Será que seria o caso de passar um inseticida no meio? Será que ele tá com cupim, Serginho? Pode ser. Tem que ver que material que eles estão botando nas lesões do Neymar. Se for madeira, grande chance de ter cupim. Mas o Neymar, de qualquer forma, com ou sem cupim, ele poderia pegar essas 5 partidas que ele joga por ano e reservar para só ali as 5 partidas finais. Só jogar essas partidas finais do Campeonato Brasileiro e a cada rodada por um clube diferente que esteja ameaçado de cair, Serginho. Olha que ideia boa. É uma ideia boa, mas eu tenho um pouco de medo. Porque se você bota Neymar e Ramon Dias juntos, fazendo esse rodízio que você está propondo, rodando Eles acabariam ali... se encontrando no Internacional. Exatamente, rodando... Não é isso. Clube. Não, olha o perigo, você rodando pelos clubes, esses dois atletas, nas últimas rodadas, não ia cair mais ninguém, craque Daniel. Você ia acabar com a Série B. Por falta de clube. Só ia ter os clubes que estão subindo, você não ia ter os clubes que estão descendo. E aí, realmente, Sérgio, e aí eu acho perigoso até, porque eu sei que eu dei essa ideia, mas tem ideias que são perigosas, principalmente de uma mente como a minha. Você tem aí o perigo do campeonato brasileiro não ter rebaixado nenhum mais e se transformar num grande torneio onde todos estão eternamente classificados para a Sul-Americana. Seria desesperador. E outra coisa, esse desrebaixamento do Inter tem o dedo do Ramon Dias, sim, tá? Podemos destacar a chegada do aposentado Abel, mas tem o dedo do Ramon Dias. Foi ele que colocou o clube no Z4, isso tem que ser reconhecido. E ele colocou o Inter no Z4 já com um trabalho, já com um DNA ali de fuga de rebaixamento. Com certeza. E foi interessante você usar a palavra desrebaixamento, porque o Inter começou a rodada rebaixado. Sim. Movimento de desrebaixamento. Santos 3, Hipermercados Cruzeiro 0. O Hipermercados Cruzeiro trouxe um time de reservas para enfrentar o Santos em Santos, porque a equipe titular ficou em Belo Horizonte recebendo um treino que o técnico Leonardo Jardim, que estava em Santos, deu por videochamada. Eu achei muito legal, a tecnologia no futebol é sempre bem-vinda, mas o problema é que se o técnico Leonardo Jardim só tiver o Zoom gratuito, o treinamento dos titulares do Cruzeiro para semifinais da Copa do Brasil provavelmente foi uma videochamada de 40 minutos apenas. Mas para enfrentar o Corinthians, 40 minutos tá bom, cara. 40 minutos de Zoom, tá bom. Tá mais do que bom. Tá bom. Agora, sobre esse jogo contra o Santos, hoje no Brasil pensou reservas, pensou Gabigol. Ele que bateu bastante boca ali com o cunhado, né? O Neymar, eles trocaram ali várias questões ali, parecia que eles estavam numa mesa. Provocações. Tá chegando no fim de ano, então é normal você e seu cunhado terem algum atrito, né? Ele que já foi ali ex-cunhado, então eles têm ali uma coisa ainda do ex ali, então é interessante. Mas o Gabigol fez um belo gol impedido só para ter a chance de ser hostilizado pela torcida sem mexer no placar. Olha que interessante. O Gabigol, em condição irregular, ele é mortal, Serginho. Hoje ele é mortal. Agora, Serginho, você acredita que o fato do ex-cunhado do Neymar e atual cunhado do Neymar, o atleta Gabigol, ele ter que enfrentar o próprio Neymar, um adversário visualmente tão parecido com a amada do Gabigol, isso pode ter prejudicado a atuação desse que é um dos maiores reservas do Brasil hoje, o Gabigol? Você falou que o Gabigol e a irmã do Neymar, eles voltaram, cara? Voltaram.
voltaram. Eles, inclusive, planejam ter filhos biológicos juntos. Que notícia boa. Achei essa notícia boa. Mas eu acredito que sim. Eu acho que a presença do Neymar pode ter prejudicado o Gabigol. Até porque o Neymar, a gente tem que lembrar aqui, né? O Neymar, ele tem a irmã tatuada nele mesmo. Então, assim, o Gabigol em campo, toda hora se deparava com o rosto da namorada estampada ali na pele do adversário. É uma situação mental difícil. Você tá subindo ali pra cabecear e ver tua namorada. E aí, aqui, um homem apaixonado, ele pode querer dar um beijo nessa Não, e é uma tatuagem no corpo de um outro homem. Ele poderia até querer dar um beijo no próprio Neymar, né? Que se receberam muito. Mas o interessante a gente perceber é o seguinte, você trouxe aí o assunto das tatuagens. Olha só que interessante. O Neymar, ele tem a irmã tatuada. A irmã do Neymar tem o Neymar tatuado. O Gabigol não tem nem o Neymar e nem a irmã do Neymar tatuados. O Richarlison tem o Neymar tatuado, mas não tem a irmã do Neymar tatuada. E o senador Jorge Cajuru não tem o Neymar tatuado, mas ele tem tatuado o senador Álvaro Dias nas costas. Bem grande, uma tatuagem colorida, muito bonita. Bom, depois do jogo, assim que terminou ali de discutir de igual para igual com o adolescente reserva do Cruzeiro, o Neymar declarou em entrevista que em algum momento dessa reta final, dessa temporada, Neymar no final, ele ficou com um mental zero, craque Daniel. Mental zero. Que era uma condição até hoje. Serginho, você trouxe alguma coisa na sua mala que tá pitando? Pode ser. Alguém pediu pra você trazer alguma coisa? Você. Ah. Aquela pistola. Bom, galera, voltando, o Neymar, em algum momento dessa temporada, ele falou que ele ficou com mental zero, craque Daniel. Mental zero. Que era uma condição que até hoje era puramente hipotética, craque Daniel. Ninguém nunca tinha visto uma situação de mental zero. E aí o Neymar, ele provou que pode existir, sim, um mental zero. Então, parabéns ao Neymar por mais essa conquista agora no campo da ciência. Outra conquista importante do Neymar essa semana foi um vídeo usando inteligência artificial, postado aí pela família Neymar, do próprio Neymar, sendo coroado por um Pelé alado ali, com um tom de voz meio confuso, meio robótico, uma espécie de pastiche do que um dia foi o Rei Pelé, mostrando que a família Neymar conseguiu novamente. A gente achou que o Pelé de IA estava sendo ressuscitado para fazer um anúncio de bet, mas foi algo muito pior o que aconteceu. Um vídeo realmente muito perturbador, Serginho. Mas o Neymar, ele, principalmente em grande fase, ele fede a pública, entendeu? A propaganda da bet do Pelé vem. Eu tenho certeza disso. Agora, o técnico Vojvoda, que deixou o rebaixamento do Fortaleza muitíssimo bem encaminhado, tanto que conseguiu com certa facilidade, ele tentou ainda ali ser contra, né? Mas quando você faz a coisa com fundamento, vai dar certo. O novo técnico tentou tirar o Fortaleza do rebaixamento, mas o trabalho do Vojvoda era consistente. Ele é muitos anos na frente do clube, ele é consistente. Exatamente, conhecia, ele implementou. E aí você vê que você não muda uma filosofia de jogo assim da noite para hoje. Não muda. E ele já ia encaminhando ali um inédito bi-rebaixamento no mesmo ano, com dois times diferentes, que é difícil, o Vojvoda, mas infelizmente não foi dessa vez. Só conseguiu rebaixar o ex-time. Trabalho interrompido, né? Trabalho interrompido. Foi interrompido no Fortaleza e no Santos a gente chegou com um contrato curto, chegou no meio da temporada. A gente não pode também julgar o trabalho do profissional quando ele está nessas condições. Com mais tempo no Santos, ele rebaixava esse time, não tem nenhuma dúvida. Ah, com certeza. E os novos rebaixados que se juntam à Juventude Esporte são Fortaleza, né, que acabamos de mencionar, e Ceará. Então, clima tenso essa semana no Ceará. É difícil você encontrar forças para zoar o seu rival quando você também for rebaixado. Realmente é uma situação difícil. Os torcedores do Ceará e do Fortaleza vão se olhar nas ruas e vão continuar andando. O Fortaleza, pelo menos, ainda fez ali uma campanha heróica ali de recuperação, que no final das contas não serviu para nada, mas fez. E eu até vou pegar carona nessa sua afirmação, Serginho, para fazer uma pergunta. Serginho, você acredita que seria melhor se o Fortaleza tivesse feito uma campanha de rebaixamento segura, como a do Sport, em vez dessa insanidade que foi essa tentativa de recuperação? Com certeza. Essa correria. A opção insana. de você vir caindo lá de trás, como fez o Sport, até mesmo Juventude,
é muito melhor para a saúde mental do seu torcedor. O torcedor já sabe o que vai acontecer, ele não é surpreendido, Sabe ele que está preparado. Nessa última Daniel. rodada, Serginho, o torcedor do esporte estava na praia, Serginho, se divertindo, comendo churrasquinho, dando risada do torcedor do Internacional. Com certeza. Aí você vê, né, que muita gente culpa a diretoria, mas tem planejamento, cara, Daniel. Pelo menos é feito com planejamento. A única parte triste, que eu fico triste com o esporte, que é a situação que nessas últimas 12 rodadas, o esporte ele vinha começando as partidas com 18 pontos. Porque o jogo começa empatado. exatamente, 0-0. E a tabela, a máquina ali, ela bota o pontinho do empate. Deu a saída de bola, tá empatado o jogo. Tá empatado o jogo, ponto pra cada um. 18 pontos. Mas assim que o esporte é derrotado, como foi E nessas sempre 12 muito rodadas, rápido também, né? ele voltava para 17. Então o esporte foi o único time desse ano, que em nenhum momento conseguiu atingir a maioridade pontual dos 18 pontos no campeonato. Isso é triste. É tranquilo, mas é triste. A tranquilidade muitas vezes é um sentimento triste, Serginho. Com certeza. E a tristeza é um sentimento tranquilo. Agora, existem várias maneiras de se torturar um torcedor com um rebaixamento ou uma ameaça de rebaixamento. Você tem esse estilo esporte, que já garantia a queda de forma antecipada e dá tempo para o torcedor viver uma temporada inteira de humilhações e curtir essa humilhação. Você tem o modelo do Fortaleza, que é um rebaixamento depois da falsa recuperação, que só serve para desgastar todo mundo. Você tem o modelo do Internacional, que é o rebaixa, não rebaixa, que pode ser até mais traumático do que um rebaixamento simples, um rebaixamento direto, rebaixamento clássico. Mesmo não tendo sido rebaixado, fica o trauma. Exatamente. Você tem o modelo do Santos, que é o Santos ocupou um lugar na tabela que se finge de rebaixamento, mas na verdade é uma Sul-Americana. É uma classificação para a Sul-Americana. E você tem o Ceará. Mas eu não sei se a gente deveria falar dessa situação do Ceará. Deveria falar. Vamos falar, Serginho. Porque senão seremos cobrados. Então vamos falar. Então você fala. O web espectador do Fora de Cobertura, ele é carente. Ele tem problemas emocionais. Então vamos falar sim. E é a nossa obrigação jornalística. O Ceará é um rebaixamento à parte. Com certeza. Um rebaixamento à parte porque foi um clube que passou o campeonato inteiro discreto, longe do Z4, e aí, de repente, na última rodada, surpresa, você está rebaixado. Um dos rebaixamentos mais cruéis da história do futebol. Do nada. Do nada. O Ceará não figurou no Z4 em nenhuma única rodada desse campeonato, Serginho, só na última. O torcedor foi surpreendido, Serginho. O Ceará é um time que deixou chegar. Ele cai. Destaques! Bom, já que a gente vai entrar nesse jogo, né? Nesse tema. Com coragem, gostei. Eu não queria entrar, cara. Você me trouxe. Agora já entramos. Já entramos. Eu tenho um destaque. Você pediu um destaque, eu tenho um destaque. O destaque é o harmonizado Pedro Raul do Ceará, cara. Porque fala-se muito do sacrifício do Neymar na luta contra o rebaixamento. Mas ninguém tá falando do Pedro Raul. Ninguém tá falando do Pedro Raul. O que o Pedro Raul fez nesse jogo? O Pedro Raul, ele chegou a se sacrificar nesse jogo usando o próprio pênis, cara, Daniel, pra fazer um gol no Palmeiras. E aí, por ele ser todo harmonizado, eu não sei se a gente aqui tá falando de um gol com um pênis qualquer, porque pode ser que a gente esteja falando de um gol de um pênis harmonizado. Um pênis que, com certeza, tem uma precisão muito maior do que um pênis comum ali, um pênis mole. Em repouso, Serginho, por favor, tá? Pênis em repouso, tá? Utilize a expressão pênis em repouso quando a gente estiver no ar, em respeito aqui aos nossos web espectadores. Agora, sem dúvida, é um sacrifício financeiro, inclusive, né? Porque é um investimento que o atleta faz no próprio pênis, porque eu não acredito, caso ele tenha harmonizado a genitália, eu não acredito que o Ceará tenha arcado com esse tipo de despesa. Eu também não acredito, cara. O orçamento do Ceará é um orçamento um pouquinho mais modesto e eu não sei, assim, como que o conselho do clube reagiria a uma nota fiscal chegando lá de harmonização peniana. Acho que talvez isso não tenha acontecido. Talvez tenha sido realmente um gol de um pênis um pênis em repouso. Mas esse investimento... Normal, pênis normal. Caso tenha acontecido, esse investimento que o Pedro Raul supostamente fez no próprio pênis, só deixaria esse rebaixamento do Ceará mais triste.
Essa é a verdade. Só deixaria tudo mais melancólico. Porque o gol de pênis dele, no fim das contas, foi totalmente em vão. O Ceará perdeu de 3-1 pro Palmeiras e foi rebaixado. Infelizmente, temos que admitir que o pênis é um órgão que vive nos dando falsas esperanças. Infelizmente, essa é a realidade desse órgão. Mas meu destaque no programa de hoje foi todo o ataque do Palmeiras. Foi o sistema ofensivo do Palmeiras. Nós vimos aí um sistema ofensivo leve, muito mais leve a essa altura do Campeonato Brasileiro. Nada como você perder uma final continental pra você mudar o clima de um time, pra ele já mudar de área. Exatamente. Pra você ver, o Flaco Lopes marcou, Ramon Sousa marcou, Facundo Torres marcou e o Vitor Roque teria marcado se tivesse jogado, porque no jogo anterior contra o Atlético Mineiro, ele já tinha feito um dos gols impedidos mais rápidos do campeonato. Ele é um jogador que ele precisa de, às vezes, de só um lance para marcar um gol em posição regular. Com certeza. Flamengo campeão! Craque Daniel, o Flamengo foi campeão brasileiro com um gol de Samuel Lino, Craque Daniel, contra o próprio Ceará, só que obviamente na rodada anterior, aquela rodada ali do meio da semana, Craque Daniel. Mas a gente não tem informação a quem que o juiz atribuiu o gol na súmula, se foi pro Samuel Lino ou se botou o gol na conta do espírito do Cebolinha, que a gente sabe que habita o Samuel Lino. Do ponto de vista espiritual, é uma decisão muito difícil e eu daria o gol pros dois. Meio gol para cada um? Meio gol para cada um. E meio gol pro Samuel Lino é coisa. É importante. Pro Cebolinha também. Agora, falando em problemas espirituais, perseguições, distúrbios espirituais, eu até gostaria de trazer um tema aqui, Serginho, que não é um tema óbvio quando se fala de Flamengo, porque é um atleta que está afastado, treinando separado. Você tem acompanhado o Instagram do zagueiro Pablo, Serginho? Infelizmente não, cara. Ele ficou treinando, como eu falei, né, separado, sozinho, já há muito tempo, e parece que ele enlouqueceu. Eu até aconselho o amigo de casa dar uma olhada aí nessa conta de Instagram, que ficou uma coisa meio Tom Hanks náufrago ali, falando sozinho, falando que foi campeão da Libertadores, fingindo que está lendo livros, né, lançando mentoria financeira. Preocupa bastante, Serginho. Você quer que eu faça uma super reportagem, sobre a situação do zagueiro Pablo? Eu posso fazer. Serginho, preste atenção, que eu vou falar uma vez só. Se você cair em mentoria financeira de zagueiro do Flamengo, eu vou denunciar você, eu vou denunciar ele, eu vou denunciar o Flamengo e todo mundo que estiver envolvido nessa pouca vergonha. Porque até para dar golpe nos outros você tem que ter um mínimo de ética. Tudo bem, mas de qualquer forma eu não tenho dinheiro para perder em mentoria financeira de zagueiro Pablo. Mas eu troco. Eu trouxe uma outra super reportagem já. Até se você quiser, você pode chamar a vinheta que eu já entro com a super reportagem. Super reportagem! Bom, na minha última super reportagem de hoje e do campeonato e desse momento que a gente está vivendo. É porque esse é o último episódio do campeonato, que é a última rodada, mas semana que vem Lucas Mugni. Lucas Mugni. Aí é o último episódio de toda a nossa temporada. Com certeza, 2025. nossa premiação. Vamos trazer o resultado, votações encerradas. Vamos trazer o resultado do Lucas Mugni 2025. A gente já deu uma olhada. Que timaço. Timaço. Então, até falando do Surpreendente, Lucas... Com certeza. Falando do atleta Lucas Mugni, que dá nome à nossa premiação, muita gente estava achando aqui que a gente estava ignorando ele no campeonato. Mal sabia ele. Mas a gente estava anotando tudo, craque Daniel. Tudo, observando tudo. Exatamente. Tudo. E eu trouxe aí uma análise minuciosa, palavra nova, da atuação de Lucas Mugni contra o Flamengo, nesse jogo contra o Flamengo. Ele entrou ali no segundo tempo e com essa super reportagem eu acredito que a gente consiga ter aí uma noção da movimentação desse atleta em campo. E se você quiser... Entender um pouco melhor esse atleta eu já que posso é tão falar difícil de compreender. Pode falar, Zé. Então, assim que Mugni entrou, ele tocou na bola. E aí você anotou. Exatamente. Um pouco mais na frente, ele interceptou um lance. Mas logo depois ele perdeu essa bola interceptada. No lance seguinte, ele deu um carrinho no vazio. Não tinha ninguém ali. Ele veio correndo. Passou deslizando, normal. Pouco mais na frente, recebeu a bola, deu um passo pro lado. Uma jogada característica dele. Preciso. Tinha 2 metros. Não tinha nem muito espaço para ele errar, cara. Mas ele teve essa visão. Com certeza.
Depois, um pouco mais na frente, ele deu um passe vertical, mas não deu em nada porque foi um passe que o atacante não entendeu. Mas o passe foi bem vertical. Próximo lance dele, perdeu a bola. Aí o outro lance, ele pediu a bola. Só que ele não recebeu. O meio-campo olhou para ele, viu que era ele, pediu a bola e aí passou para outro jogador. E no último lance, o Mugni comete uma falta de ataque e prejudica o ataque do Ceará. E aí acabou o jogo. Acabou? É isso? Acabou o jogo, Flamengo 1-0. Esse foi o Raio-X Lucas Mugni. Raio-X Lucas Mugni, para todo mundo aí que achou que a gente não ia fazer. Acho uma boa maneira de encerrar o programa de hoje. Também dizendo que acompanhamos aqui, né, as rodadas finais, essas 38 rodadas que decretaram aí o fim do Campeonato Brasileiro de 2025. E é bom lembrar, Serginho, que no fim de novembro, o Internacional tinha 90% de chance de ficar na Série A. E no início de dezembro, 70% de chances de cair para a Série B. Mas quem ficou na Série A foi o Inter. E quem caiu foi o Ceará. Sim, o Ceará, ignorado pela matemática durante o ano inteiro, caiu. Onde estava, então, a dona matemática para a torcida do Ceará? Quando o clube desfilava durante quase todo o ano pelo meio de tabela abaixo do radar dessa ciência maquiavélica. A matemática, em nenhum momento, alertou a torcida do Ceará. A matemática torturou o torcedor do esporte. A matemática deixou o torcedor do Inter em frangalhos. Não foi o futebol que causou nada disso. Foi a matemática. Essa suposta ciência que não descansará enquanto não destruir o mental de todos nós. Todo mundo que já foi criança um dia numa escola, lutando por décimos de pontos para não repetir de ano, tentando inutilmente entender algum teorema, conhece bem esse sentimento. Eu conheço. O próprio mental zero do Neymar. Isso não é confusão. Isso não é nem psicologia. Isso é pura matemática. Até quando a ditadura da exatidão da matemática seguirá nos aterrorizando, ou muito pior, nos dando falsas esperanças no futebol? O campeonato chegou ao fim e já passou a hora de termos a coragem de dizer: matemática, você não é bem-vinda no futebol. Você não é bem-vinda em nossas vidas. Com certeza. Ponto final no Falha de Cobertura de hoje. Um forte abraço e um beijo no seu sorriso. Um forte abraço a todos.